Mas a notícia de que 2 irmãos nos Estados Unidos tinham conseguido voar antes de Santos Dumont deflagrou uma intensa polêmica para definir quem seria considerado o primeiro a pilotar um avião. Em novembro de 1906, Alberto Santos Dumont realizou em Paris o primeiro voo homologado da história, a bordo de um avião. Durante muito tempo, acreditava-se que quando Alberto Santos Dumont realizou seu primeiro voo em outubro de 1906 com seu avião 14 bis, achava-se que o Santos Dumont 14 bis havia sido o primeiro avião a voar. Santos Dumont vivia os anos mais felizes de sua vida, quando as notícias de um voo anterior ao seu começaram a ofuscar suas conquistas. Em 17 de dezembro de 1903, Orville e Wilbur Wright, 2 irmãos donos de uma oficina de bicicletas, fizeram voar de maneira contínua e controlada um aparelho motorizado mais pesado que o ar. Mas, apesar da importância do acontecimento, o voo nas praias de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, passou completamente despercebido na Europa. Eu acredito que os irmãos Wright mantiveram um segredo e praticamente não se comunicaram com a imprensa durante muitos anos para conservar em segredo sua invenção. Em outubro de 1905, os irmãos Wright haviam conseguido realizar um voo de cerca de 40 quilômetros. Mas, na verdade, sob o ponto de vista dos aviadores europeus, havia um fato que diminuía esta conquista. Eles obtêm já grandes voos, mas sempre dependentes de um meio externo para impulsionar. Eles dependem ou do vento, como o voo de 1903, em que eles tinham um vento de 40 km por hora, ou posteriormente da catapulta. Mas eles não fizeram um avião. Eles fizeram um planador motorizado, né? Porque eles não podem decolar. Muitos dos seguidores de Santos Dumont disseram, mas os irmãos Wright voavam com uma catapulta. O avião decolava com uma catapulta. E é verdade com relação aos aviões que eles fizeram até 1905 e é o que levaram para a Europa. Mas o Flyer de 1903 decolou de forma autônoma, sem catapulta. Mas os argumentos contrários aos irmãos Wright não eram apenas técnicos. O voo deve ser anunciado com antecedência, deve ter uma comissão julgadora idônea, que presencia a demonstração. Caso contrário, maior parte da comunidade científica mundial não consideraria um voo. 5 testemunhas e uma fotografia eram as únicas evidências públicas com as quais os irmãos Wright contavam para comprovar seu voo em Kitty Hawk. Os voos dos irmãos Wright haviam sido realizados de forma reservada e sem a participação do público nem da imprensa. E os voos de Santos Dumont foram observados por oficiais da Federação Aeronáutica Internacional. Isto levou os europeus a acreditarem que os irmãos Wright eram, na verdade, uns falsários, que não haviam voado e que não faziam mais do que inventar histórias que não tinham nenhum fundamento. Inclusive, havia uma expressão, eles eram chamados de bluffers, os mentirosos. Então a contribuição do Wright até 1908 não existe na história da aviação, simplesmente porque ninguém, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na França, nem em nenhum lugar do mundo, ninguém viu um plano, uma descrição, uma fotografia do voo. Quando os irmãos Wright já haviam recebido a patente, Wilbur viajou para a França com a finalidade de demonstrar seu avião aos olhos do mundo. Mas bastou que os irmãos Wright levassem um de seus aviões à França em 1908 e começassem a voar em Le Mans para que os europeus reconhecessem seu erro. Um sócio do Aeroclube da França, depois de ver os irmãos Wright voarem em Le Mans, disse: "Cometemos o maior erro do século." O avião que eles levaram para a Europa era um avião muito manobrável. Podia fazer curvas fechadas. Era um avião que podia facilmente levar passageiros, coisa que os outros não haviam conseguido em 2 anos. Eles também fizeram um voo de 1 hora de duração. Rapidamente, a opinião pública começou a simpatizar com os irmãos Wright. O grau de sofisticação de seu avião era para muitos prova suficiente de que eles deviam estar voando há muito tempo. Estes voos dos irmãos Wright convenceram o público europeu de que, embora seu primeiro voo não tivesse sido homologado, digamos por uma autoridade, nem tivesse sido feito diante do público, com certeza tinham voado. Santos Dumont continuou desenhando e construindo aviões.
Em 1907, ele apresentou o mais bem-sucedido de seus projetos. O Demoiselle é uma obra-prima de concisão, de perfeição de projeto. Ele faz um avião mínimo, um avião individual, um avião que tem 5 metros de envergadura e 8 metros de comprimento, em que a fuselagem é uma única haste de bambu, não mais do que isso, né? E ele, com o Demoiselle, já voou mais de 200 metros. Uma demonstração que ele faz é passar pelo campo de provas e largar as mãos do comando e soltar um lenço. Tá? Ele quer com isso mostrar que o avião, mesmo sem comando, é capaz de voar. Isso é uma situação que é impossível de ser mantido o voo num avião Canard do tipo dos Wrights. Mais uma vez, Santos Dumont havia seduzido Paris com uma de suas máquinas inesquecíveis. O aviador brasileiro estava no auge de sua carreira quando, em 1910, aos 36 anos de idade, foi diagnosticado com esclerose múltipla. O Demoiselle foi o seu último projeto. Mergulhado em uma profunda depressão em 23 de julho de 1932, 3 dias depois de completar 59 anos de idade, no Brasil, Santos Dumont tirou a própria vida. Quando o avião se tornou uma arma de guerra, ele não gostou. Ele não pôde aceitar a triste realidade que uma invenção dele pudesse servir para matar os seus semelhantes. E isso acabou com a vida dele. No mais, ele era um idealista, ele imaginava que o avião seria para reunir os povos e nunca para se matarem. Foi isso que o levou à morte. No final da primeira década do século XX, a França era o centro da aviação mundial. Aviadores de todos os países se reuniam anualmente para participar de concursos de aviação que atraíam multidões. A maior influência que levou os latino-americanos a voar e a criar suas próprias máquinas veio da Europa. Especialmente quando Louis Blériot cruzou o Canal da Mancha, que foi a primeira notícia de página inteira em todos os jornais do mundo. Por coincidência, um esportista mexicano estava de férias na França em 1909 e viu passar um avião em Biarritz. Ele pegou o carro e foi para onde o avião tinha pousado. E o piloto lhe recomendou que entrasse em contato com a fábrica Voisin, que além de vender o avião, poderia dar o treinamento necessário. O jovem aventureiro chamava-se Alberto Braniff, filho de imigrantes europeus que chegaram ao México para a construção de uma ferrovia. Alberto Braniff é um homem que hoje chamaríamos de o típico filhinho de papai. Seus pais eram incrivelmente ricos. Ele se dedicou a corridas de automóvel, de motocicletas, à natação, ao tênis e chegou a ser boxeador, jogador de pelota basca e toureiro. Naquele verão, Braniff fez um curso de aviação na fábrica de Gabriel Voisin, um conhecido fabricante de aviões. Quando obteve seu brevet, comprou um avião que levou para o México em novembro de 1909. Mas Braniff teria que trabalhar na preparação de seu motor durante quase 2 meses antes de voar. Alberto não pôde voar quando pretendia, porque a cidade do México está a 2.230 metros acima do nível do mar. E como o motor tinha só 25 cavalos, tinha pouca força. Então tiveram que testar diversas gasolinas, até que conseguissem uma mistura de maior octanagem. Em 8 de janeiro de 1910, Braniff escreveu as primeiras páginas da história da aviação latino-americana. Presenciamos as primeiras experiências da aviação no México. Braniff voou bem por cima de nossas cabeças, nos deixando assombrados. A imprensa registrou a façanha como sendo o primeiro voo a bordo de um avião na América Latina. Alguns meses depois, em 23 de setembro de 1910, Jorge Chaves, um jovem aviador peruano, se apresentou em um evento organizado pelo Aeroclube da Itália. O concurso oferecia 100 mil francos ao primeiro aviador que atravessasse os Alpes desde a Suíça até Milão. Picos nevados que chegavam a 3.900 metros de altura transformavam a cordilheira no obstáculo mais difícil da Europa.